Meu querido irmão, minha querida irmã, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 19. Mas quero chamar a sua atenção para os versos 28, 29 e 30. Evangelho segundo escreveu São João, 28, 29 e 30 do capítulo 19. Todos encontraram? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Escute com atenção. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de isopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Amém. Eu gostaria, meu irmão, que você prestasse bem atenção a essa palavra esta noite. Principalmente você que ainda não teve uma experiência de novo nascimento, portanto não tem certeza de salvação eterna. O Senhor pode mudar a sua vida para sempre hoje. O Espírito Santo está aqui entre nós. Está dentro de nós e agindo aqui em nosso meio. Então esteja atento para ouvir a voz do Senhor através da palavra. O reformador Lutero, comentando sobre a vida e a crucificação de Jesus, comentando sobre a vida e a morte de Cristo, ele fez a seguinte afirmação: em sua vida, Cristo é um exemplo que nos mostra como viver. Em sua morte, um sacrifício que satisfaz os nossos pecados. A palavra satisfaz, usada por ele, é no sentido de pagar o preço do pecado exigido pela justiça de Deus. É nesse sentido que Lutero usou a palavra satisfaz. É nesse sentido de pagar o preço. Aquele preço exigido pela justiça divina. Então, Cristo é um exemplo em sua vida, e a sua vida nos mostra como viver. E a sua morte anula o pecado. A sua morte muda a nossa vida. Portanto, a morte do Cordeiro de Deus abalou a terra. E a gente sabe perfeitamente disso. Abalou a terra e principalmente as forças espirituais da maldade. Quando Jesus morreu na cruz, as forças espirituais da maldade ficaram abaladas. O inferno tremeu. Satanás gemeu quando ali na cruz o Cordeiro foi imolado. Meus irmãos, o martírio do Filho de Deus, eu sei, porque a Bíblia ensina, é a única fonte de salvação para o homem. E esse homem, segundo a Bíblia, está morto em seus delitos e pecados. Somente o martírio de Cristo, somente a morte do Filho de Deus é a fonte de salvação
para o homem morto em seus delitos e pecados. É verdade que muitos conhecem a história da crucificação. Muitos conhecem. Todavia, não percebem, não conseguem perceber as implicações ou os resultados do sacrifício do Senhor para suas próprias vidas. Pessoas que frequentam a igreja, pessoas que até são membros da igreja, pessoas que andam com a Bíblia, pessoas que até cantam louvores para Deus, pessoas que até pregam a palavra do Senhor, que ensinam a respeito da palavra de Deus, porém, não conseguem perceber as implicações ou os resultados do sacrifício do Senhor para as suas próprias vidas. João, no capítulo 19, narra, meus amados, todos os acontecimentos que culminaram com a morte do Senhor numa rocha em forma de caveira. Não era uma montanha ou um monte, como muita gente diz. Uma elevação pequena, talvez com pouco mais de 4 metros, chegando a quase 5 metros de altura. Não era uma montanha. Era uma pequena elevação com quase 5 metros de altura. E João narra tudo isto para nós, neste capítulo 19 do Evangelho que ele escreveu. Pilatos, e aí a gente vai historiar um pouquinho. Pilatos cede ao apelo da multidão. A multidão que estava sendo direcionada pelos religiosos, pedindo a morte do Senhor, pedindo o sacrifício de Cristo Jesus. Pilatos cede à multidão e sentencia Jesus à morte. Chegando em casa, leia do verso 1 até o verso 16 e você vai encontrar esta verdade. Pilatos ordena que o açoitem. Verso 1. Pilatos manda os soldados açoitarem o Filho de Deus. Os soldados, além dos açoites, os soldados zombam do Senhor. Verso 2 e verso 3. Escarnecem de Cristo. Escarnecem do Cordeiro de Deus. Pilatos entrega Jesus aos soldados, que o conduzem carregando sua própria cruz. E aí você não pode imaginar o Senhor levando toda a cruz. Mas o Senhor estava levando a parte horizontal. Ele estava levando o que se chama de patibulu. Isto é, o travessão que depois era amarrado à estaca vertical. Portanto, a estaca vertical já estava lá naquele pequeno elevado, esperando o condenado, esperando a pessoa de Jesus. Ele leva o travessão, que depois era amarrado à estaca vertical, e ele é levado para o Calvário, versos 16 e 17. 2 ladrões são crucificados com Jesus, um de cada lado, verso 18. Uma placa é posta no cimo da cruz, exatamente no travessão carregado pelo Senhor durante todo o trajetório, até chegar naquele pequeno monte, naquele pequeno elevado. O Senhor leva aquele travessão, e naquele travessão é escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Pilatos manda escrever isso: Jesus Nazareno, o Rei
dos judeus, verso 19. Os soldados dividem as vestes de Jesus em 4 partes, uma para cada, e sorteiam sua túnica, versos 23 e 24. É interessante que esta ação dos soldados, dividindo as vestes do Senhor, dividindo as roupas do Senhor e sorteando a sua túnica, Davi escreve a respeito disto no Salmo 22, verso 18. Muito tempo antes, Davi escreve da seguinte forma: repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Os soldados fazem exatamente assim, como está escrito lá no Velho Testamento, no Salmo 22, verso 18. Várias mulheres encontram-se aos pés da cruz. Inclusive a mãe de Jesus, sua irmã, outra Maria, esposa de Cleopas, e Maria Madalena, diz o versículo 25. E aí Jesus profere as célebres 7 palavras da cruz. João menciona 4. Um dos soldados perfura o corpo de Jesus com uma lança, verso 34. João pontua esses fatos históricos da crucificação do Senhor, que muito nos comove. Porém, precisamos parar e refletir sobre algumas características da morte do Senhor. Vamos deixar de lado um pouquinho a história. O que aconteceu? O que Pilatos fez? O que os soldados fizeram? As mulheres que pranteavam, a mãe de Jesus que assistia à agonia do próprio filho, a sua irmã que estava a seu lado, vendo também a agonia do seu sobrinho, a agonia de Jesus. A outra Maria, Maria Madalena, os discípulos que ali também estavam presentes. Mas vamos pensar sobre algumas características da morte do Senhor. Primeiro, a morte de Cristo foi uma morte voluntária. A morte de Cristo foi uma morte voluntária. A palavra diz que Jesus deixou a glória que tinha com o Pai e veio a este mundo morrer voluntariamente, como ele mesmo disse em João 10, versos 17 e 18. Se você abrir a sua Bíblia, você vai se deparar com as palavras de Jesus, com as palavras do Cordeiro de Deus, do Salvador, do Filho eterno de Deus, aquele que resolveu entregar a sua vida por nós, pobres criaturas pecadoras. O Senhor disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato, ordem, recebi de meu Pai. Amém, meu irmão? Morte voluntária. Ele resolveu morrer por mim. Ele resolveu morrer por você. Ele resolveu morrer por pessoas ruins, pecadoras. Ele resolveu morrer voluntariamente pelos seus inimigos. Pense um pouquinho comigo.
ninguém, observe, ninguém na história deu a sua vida voluntariamente pelos inimigos. Me apresente uma só pessoa que deu a sua vida pelos inimigos. Não aparece ninguém. Jesus entregou a sua vida voluntariamente por pessoas desobedientes, pecadoras, ingratas e afastadas de Deus. Jesus deu a vida por inimigos. Ele deu a vida por pecadores. Ele deu a vida por seres ingratos. Ele deu a vida por pessoas que estavam afastadas de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 5, verso 8, afirma exatamente isso. Quando escreve: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a prova do amor de Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda inimigos de Deus, separados de Deus, vivendo uma vida completamente afastada de Deus. Portanto, Cristo dá a vida por inimigos. Ele dá a vida por pessoas que não queriam saber de Deus. Ele entrega a sua vida por pessoas que viviam segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio pensamento. Alguns até arriscam a vida pelos seus ideais políticos. Madiba ou Mandela, ele se doou pela sua causa. Não morreu por ela. Mas, se fosse o caso, ele daria a vida. Por um ideal bonito, sim. Um ideal político, social. Outros dão a vida pelos seus objetivos financeiros. E até religiosos. Mas entregar a sua vida voluntariamente, dizendo assim: olha, sacrifique a minha vida, eu quero morrer por essa gente que não gosta de mim. Me ponham na fogueira. Levantem uma cruz. Me preguem nela. Escarneçam de mim. Zombem de mim. Podem me chicotear. Cuspam no meu rosto, batam na minha face, ponham uma coroa de espinhos na minha cabeça, podem fazer o que quiser. Eu estou dando a vida por inimigos. Ninguém pensa dessa forma. Muita gente diz que inimigo bom é inimigo morto. Ninguém dá a vida pelo inimigo. Mas o Senhor Jesus deu a vida pelos seus inimigos. Ele deu a sua vida por pecadores, por pessoas que estavam separadas de Deus. E Ele entrega a sua vida voluntariamente. Segunda coisa. Eu gostaria que você prestasse muita atenção a isso. Não permita que nada venha tirar sua concentração. A morte de Cristo foi uma morte violenta.
Vamos pensar um pouquinho. A crucificação começa. Ele leva o travessão, chega lá no local exato, a comitiva para, a crucificação começa. Jesus é rapidamente jogado de costas com seus ombros contra a madeira. Ele é jogado de costas e seus ombros batem na madeira. Os soldados procuram a depressão entre os ossos dos dois pulsos. Um prego de ferro quadrado atravessa seus pulsos para dentro da madeira. Faça uma imagem mental disso. Um homem inocente, que é jogado sobre a madeira. Um prego quadrado é enfiado no seu pulso, atravessa a madeira. O pé direito é pressionado contra o pé esquerdo. E com os pés esticados, os dedos esticados para baixo, um prego é martelado atravessando os pés, deixando os joelhos levemente flexionados. Pense nisso. O pé direito é pressionado contra o pé esquerdo. E um prego é ali martelado. A vítima está agora crucificada. O ato da crucificação termina. A vítima está crucificada. À medida que ele se abaixa com um peso maior sobre os pregos dos pulsos, cruciante e terrível dor passa pelos dedos e braços, explodindo no cérebro. Pense sobre isso. Pense nas dores que o Senhor sofreu. Dores cruciantes, terríveis, que foram sofridas pelo nosso bendito e amado Salvador. Os pregos dos pulsos comprimem os nervos. Conforme ele se empurra para cima, a fim de aliviar o peso e a dor, ele descarrega todo o seu peso sobre o prego em seus pés. Ele baixa porque não aguenta a dor. Depois ele se levanta. E a dor agora está nos pés. Outra vez a dor é insuportável. Eu fico imaginando, meus amados, e quando eu estava pensando sobre isto, sábado de manhã aqui no meu gabinete, eu parei e comecei a chorar. Pensando na dor do meu Salvador. Pensando no sofrimento do meu Senhor. Do meu querido Salvador. De Jesus, o Filho de Deus, morrendo desta forma, de maneira tão violenta. Isaías menciona o sofrimento do Senhor. Isaías, no capítulo 53, ele diz: homem de dores, e que sabe o que é padecer. Era desprezado, aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi traspassado
pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Pense sobre isso. Ele morre pelos inimigos voluntariamente. E a sua morte não foi um tiro único na nuca. A sua cabeça não foi decepada com a espada afiada. Um golpe rápido, certeiro e mortal. Ele morre lentamente, sentindo dores terríveis. A pergunta é: qual foi o crime cometido pelo Senhor para morrer tão violentamente? Qual foi o grande crime que o Senhor cometeu para morrer de maneira tão violenta? Ele não cometeu crime nenhum. Segundo a Bíblia, ele fazia o bem. Só fazia o bem. Curou cegos. Devolveu a pele limpa daqueles que estavam leprosos. Mortos foram devolvidos aos seus familiares. Libertou endemoniados. Homens que estavam aprisionados pelo inimigo. Possessos, cheios de demônios, o Senhor os libertou. Alimentou multidões famintas. Ele trouxe esperança aos desesperados. Abençoou as crianças e viveu sem cometer nenhum tipo de violência. Nunca atacou ninguém. Nunca agrediu ninguém. Excetuando-se um único momento, que a sua ira justa se manifestou quando ele chegou no templo em Jerusalém. Porque os homens haviam transformado a casa do Senhor em covil de salteadores. Ali ele se agita. Os cambistas são expulsos. Ele derruba as mesas das negociatas. É nesse momento somente. Mas é uma ira justa e santa. Ele nada fez para merecer uma morte tão violenta. O Senhor morreu de forma tão terrível. Por um motivo. E é isto que emociona a minha vida. Porque o Senhor amou. E amou de forma maravilhosa. Homens e mulheres que estavam separados de Deus. Ele me amou quando eu era inimigo dele. Ele me amou quando eu estava separado de Deus. Ele me amou quando eu vivia a minha própria vida. Ele me amou quando eu estava no caminho da perdição. Ele me amou quando eu estava cego pelo pecado. Ele me amou e resgatou a minha vida. Por isto eu digo, bendito Senhor, seja o teu nome para sempre. Em terceiro lugar, a morte de Cristo foi morte vicária. O termo vicário, sabe o que significa? Significa o que assume o lugar de outro. É o substituto. O que significa? Significa que Jesus estava
substituindo a minha vida ali na cruz. Ele estava substituindo a sua vida ali na cruz. A morte vicária significa morte substitutiva. Ele tomou o meu lugar. Ele assumiu o meu lugar. Ele assumiu o seu lugar. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha querida irmã. Você que ainda não é crente e tem vindo aqui todo domingo. E tem ouvido a palavra. Tem ouvido o evangelho. Mas nunca pensou que Jesus estava ali assumindo o seu lugar. Ele substituiu a sua vida. Morte vicária. Diversos textos das Sagradas Escrituras ensinam que verdadeiramente Jesus assumiu o nosso lugar, morrendo pelos nossos pecados. Eu vou citar somente alguns. Paulo diz: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Observe, Paulo diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, não pelos pecados dele. Ele morre pelos meus pecados. Ele morre pelos seus pecados. Ele morre pelos pecados de homens que estavam longe de Deus. E Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 3. Pedro escreveu: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo, que é Ele, pelos injustos, que somos nós. Qual o objetivo? Para nos conduzir a Deus, para nos devolver a Deus, para nos levar a Deus, para nos levar à presença de Deus. Amém, meu irmão? 1 Pedro 3,18. João, em sua primeira carta, diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. João 2, verso 2. Voltemos a nossa atenção para o verso 30 de João 19. Diz lá o texto: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. Foram as últimas palavras do Senhor. Naquele momento, Ele reúne forças, em meio a tanta dor, em meio a tanta agonia, e Ele diz: está consumado, e a palavra acrescenta: inclinando a cabeça, rendeu o espírito. É interessante. E aí seria outro sermão, a gente pensar sobre as 7 palavras da cruz. O Senhor sentindo dores terríveis, e ainda atendendo ao pedido de um homem que estava morrendo com ele. E ainda encontra forças para dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele encontra força para dizer: Maria, eis aí o teu filho, e diz a João: eis aí a tua mãe. Cuida dela. Ele encontra forças para dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Nesses momentos de sofrimento, ele encontra forças para pronunciar essas frases. E a sua última frase é esta: está consumado, está pronto, está terminado, a missão foi
concluída. Amém, meu irmão? A missão que me foi dada, ela está cabalmente concluída, nada mais resta fazer, tudo já está pronto, tudo está finalizado em nome de Jesus. Amém, meu irmão? O apóstolo Paulo diz uma coisa interessante, irmãos. Ele diz que Jesus cancelou o nosso escrito de dívida que era contra nós. E ali na cruz, quando ele diz está consumado, ele permite o seu corpo morrer. Lembre-se, ele deu a sua vida voluntariamente. Ele poderia esticar o sofrimento. Ele poderia, ainda ali na cruz, recusar a morte. Mas o Senhor permite o seu corpo morrer. Jesus tomou nosso lugar e com a sua própria vida, Ele cancelou o escrito de dívida que havia contra nós. Ele estava dizendo o seguinte com a sua morte: a dívida de Francisco, diante do Pai, ela está paga. A dívida de Célio, diante do Deus Pai, ela está quitada. A minha morte agora, a missão está concluída e a dívida dele está completamente paga em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Sua missão na terra de consumar a redenção estava definitivamente terminada. Quando ele diz está consumado, a sua missão redentiva estava agora definitivamente concluída. Nada resta aos que gemem sob o fardo dos seus pecados, senão aceitar a Jesus como Cordeiro de Deus. Nada resta àquele que geme debaixo do poder do pecado, a não ser olhar para a cruz, olhar para o Redentor, olhar para o Cordeiro e dizer: em tuas mãos entrego a minha vida, em tuas mãos entrego a minha alma, em tuas mãos eu deposito a minha vida, em tuas mãos eu entrego a minha esperança, em tuas mãos eu entrego todo o meu ser. O que nos resta é somente dizer isto, olhando com muita confiança para o Senhor Jesus, levantado na cruz, levantado na cruz do Calvário. Em quarto e último lugar, a morte de Cristo foi morte vitoriosa. Morte voluntária, morte violenta, morte vicária. Ele é o substituto, ele assume o lugar do pecador, porém a morte dele também foi morte vitoriosa. Escute aqui, meu irmão. Em nome de Jesus. Passada a noite, raiou a aurora. A aurora raiou. O Senhor ressurgiu dos mortos. Nasceu o sol. O sol da justiça volta a brilhar. A noite passou. Raiou a aurora. Jesus ressurgiu dos mortos. Agora, é necessário notar o que é a ressurreição. Qual é o seu entendimento da palavra ressurreição? Vejam bem,
ressurreição, no caso aqui de Jesus, não é a continuação da existência do Espírito depois da morte. Nem é somente o ato de o corpo reviver. O corpo de Cristo foi levantado para a imortalidade. Amém, meu irmão? O corpo do Senhor foi levantado para a imortalidade, para jamais morrer. É por isso que aquele que está em Cristo não morre mais. Ele disse às irmãs de Lázaro: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá para sempre, porque ele venceu a morte. Paulo escreve sobre isso. Na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 9, Paulo diz assim: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Amém, meu irmão? Ele se deixa morrer, se levanta da morte, e a morte não tem mais nenhum poder sobre ele. O corpo glorificado de Cristo traz os lençóis de linho. Lembram dessa cena? Quando Maria Madalena entra, o que ela vê? Os lençóis estavam lá. O Senhor Jesus, com o seu corpo glorificado, traspassou os lençóis de linho em que foi sepultado. E as paredes do túmulo, aquelas paredes de pedra, não podiam prender o corpo de Cristo. O mestre apareceu aos discípulos, trazendo do lado, nas mãos e nos pés, os sinais da lança e dos pregos. É por isso que ele diz a Tomé: põe aqui o teu dedo. Olha aqui, Tomé. Põe aqui o teu dedo. Se alguém levantasse a sua roupa, lá estava a marca da lança. Meus queridos irmãos, o mestre aparece aos seus discípulos, trazendo do lado, nas mãos e nos pés, os sinais da lança e dos pregos. Mas deixe-me dizer uma coisa a vocês. Assim como a incredulidade fora consumada na crucificação, a fé atinge o seu auge à vista do túmulo vazio e na contemplação do Senhor redivivo. Querem se emocionar? Olhem para o capítulo 20 do Evangelho de João. A partir do verso 1. E aqui aparece o Cordeiro de Deus, redivivo. Está plenamente vivo. E a palavra diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, João no caso, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro.
ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Pedro observa isso. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos, vestidos de branco, aleluia, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Reconhecendo-lhe, recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Você pode imaginar essa cena, meu irmão? Quando Jesus diz Maria, naquele momento ela reconhece a voz do Salvador. Naquele momento ela sabe que ali estava o Senhor. A morte fora vencida, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Amém, meu irmão? Na primeira carta aos Coríntios, Paulo explode em contentamento e diz: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A vitória de Cristo sobre a morte é o testemunho final de que a fé cristã é inabalável através dos séculos. E eu quero concluir dizendo o seguinte: a morte do bendito Salvador completou a revelação de Deus pela qual ele tinha sido enviado à terra. A morte do Cordeiro Pascal determinou a consumação da antiga aliança. Na carta aos Gálatas, Paulo menciona a antiga aliança dizendo: a lei nos serviu de aio. De aio. No grego é pedagogos, que significa guia, auxiliar. A lei nos serviu de guia para nos levar a Jesus, para nos levar à nova aliança, para nos levar à redenção, para nos levar à eterna vida eterna. Portanto, Jesus morreu voluntariamente, violentamente, vicariamente e vitoriosamente para perdoar os meus pecados, os seus pecados, para me conduzir seguro e salvo para a eternidade. E a pergunta final é esta: aquela que fizeram, ou a pergunta que Pilatos fez
ao povo e aos sacerdotes: o que farei de Jesus chamado Cristo? O que você fará de Jesus? Qual é a sua decisão? Qual é a sua posição neste momento? Aceitá-lo? Abrir sua vida para Ele? Abrir seu coração dizendo: Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, me dá a condição de entrar na eternidade. Faça a sua escolha. Pilatos fez a escolha dele. E segundo uma tradição, uma história, não é história com H, com E, diz essa historieta, essa brincadeira séria. Pilatos fez a sua escolha, e ainda hoje lá do inferno, ele continua lavando as mãos, lavando as mãos, lavando as mãos, lavando as mãos. E quando ele olha para as mãos, elas ainda estão manchadas com o sangue de Jesus. Qual é a sua decisão? O que você fará de Jesus? Eu tomei a minha decisão e disse: Jesus, tu és o Senhor da minha vida, o Salvador da minha alma. Amém?